Olá pessoal, tudo bem? Eu parei aqui para gravar um pouco desse vídeo aqui para vocês, para explicar um pouco sobre as ferramentas que eu uso, porque eu recebo muita pergunta de muita gente perguntando que ferramenta você usa para corrigir o cavalo que levanta a cabeça, enfim, vários exemplos desses, né? O cavalo que não recua, que ferramenta eu uso para recuar, que ferramenta eu uso para ladear. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar é que não é a ferramenta que ensina. Não existe essa de uma ferramenta ensinar uma manobra a um cavalo. Não existe isso. O que ensina a manobra correta é você colocar a perna no local certo e a mão no lugar certo. Assim, é comunicação, sabe? Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o animal entende, é o que a outra pessoa entende, isso é comunicação. Muitas vezes você só com gesto você se comunica com alguém e muitas vezes você fala 1000 palavras e a pessoa não entende. Do mesmo jeito é o cavalo. É o gesto que você repassa para ele que ele entende o que você tá pedindo. Então, assim, se existisse uma ferramenta para ensinar uma manobra, lá em Cachoeirinha, por exemplo, não tinha cavalo fazendo coisa errada. O lugar de todo cavalo bom era lá em Cachoeirinha. Porque você simplesmente ia lá, pegava 9 arreios para ensinar 9 manobras diferentes a um cavalo de vaquejada e você tinha um cavalo bom de vaquejada. Não é assim que a coisa funciona. Lá tem ferramenta para tudo. E assim, você tem que deixar de querer só a solução para o problema. Pô, seria muito mais simples você assistir um vídeo de 9, 10 minutos explicando como não gerar o problema. Só que aí a pessoa só pede para a gente a solução para o problema. Né? A gente tem que evitar que o problema aconteça. Tem muito problema em cavalo que a gente não tem a solução. A gente tem que evitar que ele aconteça, ensinar, não gerar traumas para os animais. A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer num cavalo é transmitir confiança nesse animal para você, né? Se você já inicia um cavalo de uma maneira equivocada, acelerada, você já está gerando traumas nesse cavalo. E o trauma do cavalo eu considero que é uma coisa que você não tira 100%. Um cavalo que ele tem trauma, você diminui 80%, você diminui 50%, mas você não faz ele esquecer totalmente. Ele deixa de confiar em você. Por exemplo, o cavalo que ele aprende a empinar na cancela, você corrige. Só que um dia, quando ele for exigido um pouco mais, ele vai lembrar. Porque a memória dele é longa, né? Ele pega aquilo ali e lembra pro resto da vida. É igual a gente. Se uma pessoa trair a confiança da gente, a gente não vai mais confiar. Então, do mesmo jeito é o cavalo. E tem um exemplo muito bom que eu gosto de mostrar para as pessoas. É que antigamente, né, você ia para a escola, o pai mandava o filho para a escola com 9 anos de idade. Aí era para você aprender as 4 operações de conta e se errasse, levava bolo. Quando você chegava lá na primeira semana, você já era apresentado a palmatória, né? Que é um pedaço de madeira desse tamanho, que tinha um negócio assim redondo na ponta. Se você errasse, eles batiam na sua mão. E o resultado disso era que a gente tinha o país dos analfabetos, né? A gente tinha muito analfabeto. Não existe mais gente 100% analfabeto hoje, é muito difícil você ver um. Mas por quê? Porque com o tempo a gente foi descobrindo, né, que a gente pega uma criança com 3 anos de idade, manda para a escola, 4 anos de idade, e quando chega lá a criança passa um ano inteiro brincando com os amigos e ele bota na cabeça que escola é uma coisa boa, né? E aquilo ali fica, a primeira impressão é a que fica na mente dele como escola é uma coisa boa, um ano inteiro brincando, comendo, dançando, com os coleguinhas fazendo amizade. Mesmo jeito é o cavalo. Se você pega um cavalo a primeira vez, leva para a pista, chega lá, bota para correr um boi corredor, bate nele, você vai trair a confiança daquele animal. Aquele animal vai entender, né, ele que aquilo ali é uma coisa ruim. E aí você não tira mais esse trauma desse animal. Hoje as pessoas já levam um cavalo. Eu gosto de passar uma semana, 2 semanas caminhando no cavalo nas estradas para o animal perder susto de carro, para o animal se acostumar a passar em poça d'água, a passar em vários ambientes diferentes. Eu boto a sela no cavalo, monto uma semana e já tiro para a estrada e gosto de caminhar aí pelo menos uns 15 dias nas estradas, para esse animal perder o susto das coisas, né? Acostumar com o mundo lá fora e você montado nele. E a primeira ferramenta que eu uso para iniciar meus potros é essa aqui, um bridão D. Aliás, eu só tenho aqui um bridão D e uma argola. E muita gente pergunta assim, Nanoca,
Qual a diferença do bridão D para o bridão argola? A gente deve iniciar só com bridão agulha. Olha, gente, o que vem dentro da boca do cavalo no bridão é só isso aqui. O resto, se é argola, se é D, se é agulha, vai mudar só a parte exterior. Então, assim, o bridão agulha é aquele que tem um ferro assim, que muita gente usa para iniciar potro novo, porque ele fica do lado do focinho do animal e não entra dentro da boca do animal. Mas se você botar uma barbela aqui embaixo, o bridão D faz a mesma função, né? Então, para mim não ter muitas ferramentas, eu tenho apenas o bridão D. Tenho esse e tenho o torcido. E tenho um bridão argola também. O bridão argola, ele dá um pouquinho mais de pressão no canto da boca, porque ao invés desse D aqui, que é reto, ele tem uma argola arredondada. Então ele incomoda um pouco mais no canto da boca. Mas é um bridão muito bom também. O essencial é você usar o bridão pelo seguinte motivo. Se você bota uma sela num potro novo e você começa a caminhar ele, a tendência dele é focinhar, é jogar o focinho para cima, balançar a cabeça, reagir. E aí com o bridão não tem perna aqui embaixo, né? O bridão não tem bocal para pegar no palato, né? No céu da boca, como a gente chama. E aí evita o risco de você machucar esse animal, cortar a boca dele e trair a confiança dele, e esse animal deixar de confiar em você. Passa a ser um animal que ele tira a boca com mais sutileza da sua mão. E um erro que eu vejo muita gente cometendo é que você tem um cavalo que está duro, que está enqueixando o arreio, e aí você tira o bridão e bota o freio. E aí você não está amolecendo esse cavalo, pelo contrário, você está ensinando ele a emborcar, a fazer força, a medir força. É outra pergunta muito frequente também que a gente recebe, perguntando quando tirar o bridão e colocar o freio. E a resposta que eu dou é: eu só tiro o bridão quando o animal está cedendo para mim, está molinho, está flexionado, né? A gente não usa freio para amolecer cavalo, a gente usa o freio para posicionar melhor o queixo do animal, a nuca do animal, e para fazer com que esse animal aprenda a andar reunido e um pouco mais de pressão, para ele acostumar mais com a pressão da mão da gente. Não para amolecer, ninguém usa freio para amolecer. Eu amoleço com bridão. Quando eu pego um animal muito resistente, aí eu uso o levantador corrente, mas isso em cavalos mais maduros, porque tem cavalos que realmente são muito resistentes. E o bridão, ele vai nessa parte que não tem dente do cavalo, que a gente chama de assento, na parte da boca do cavalo. Se você colocar um freio e ficar dando pegada forte, a tendência é cortar, porque a gengiva do animal é uma parte sensível, é uma pele sensível. Então você começa a pegar muito forte, daí a pouco vai ferir. Quando eu percebo que o cavalo realmente é um cavalo muito duro, muito resistente, eu coloco o levantador de corrente, que é um levantador corrente, como o nome diz, é um levantador. Ele levanta a mandíbula do cavalo para cima. E ele tem um espaço desse tamanho aqui, mais ou menos, que fica na lateral, que permite, né, a parte de dentro da boca correr para cima. Então o que vai acontecer? Ao invés de ficar pegando na gengiva, vai pegar na mandíbula e puxar a mandíbula dele para cima. E aí esse animal vai entregar mais fácil, né? Não vai machucar tanto a gengiva dele. Vai puxar mais na mandíbula, vai amolecer mais fácil. Depois eu volto pro bridão e coloco o freio novamente para poder reunir esse animal, ceder a nuca dele. Depois do freio, eu monto um arreio fixo, bride e cortadeira. E eu gosto de usar uma bride do bocal com pouca ação, perninha mais atrasada, o bocal um pouquinho anatômico para trás assim. Porque o animal novo, o primeiro arreio, ele costuma querer reagir com a cabeça, balançar a cabeça. Então é uma maneira de evitar isso. Coloco um arreiozinho leve, o mais leve possível. E monto. E antes de usar o arreio fixo, às vezes eu coloco um side pull, aí 3, 4 dias, para deixar o chanfro mais sensível um pouco, para quando eu montar o arreio fixo ele já sai da pressão também da focinheira, né? Pronto, o animal está encaixadinho, está flexionado, boto um arreio fixo e com uma semana mais ou menos que está com o arreio fixo eu começo a botar atrás de um boi galopeiro. E eu não gosto de botar os cavalos logo de cara na cancela. Eu não inicio o cavalo já de cancela. Eu já começo tirando por dentro no boi galopeiro. Até que quando a gente começa a dar as primeiras escanteadas, o cavalo dá uma esquentada.
E aí é hora de botar uma bridge com mais ação, um arreio com mais ação. Mas de início, só isso. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Essa questão de iniciar outros eu vou deixar para um próximo vídeo, beleza?